Olá, sejam bem-vindos para mais um dia de histórias. Hoje nosso personagem será o Caboclo d'Água. Vocês já ouviram relatos desse ser? Será que é um ser encantado como o Saci-Pererê, Curupira e o Caipora? Ou quem sabe um alienígena? Isso mesmo que ouviu, um alienígena. No vídeo vamos ver suas origens, onde possivelmente nasceu, suas características, fotos da possível criatura e até prêmio já foi oferecido pela sua captura. Esse personagem é tão famoso que já fizeram inúmeros filmes, já apareceu como personagem de desenho animado e brinquedos. Veremos tudo isso e muito mais. Não deixem de curtir, se inscrever no canal porque futuramente teremos relatos e histórias sobre esse e outros assuntos. Nos links abaixo, na descrição do vídeo, e na parte de comentários fixados. Tem nosso site, loja virtual, cursos, histórias e muito mais. As origens da lenda do Caboclo d'Água é um mistério. Nas pesquisas encontrei duas versões. Numa delas, uma linda jovem indígena estava passeando pela floresta e se depara com um índio. Pelo menos era o que ela pensava. Porque na verdade ele era um ser encantado, que assumia a forma humana para andar entre as pessoas. Nesse tempo, em que se conheciam acabaram se apaixonando, e com o tempo acabou engravidando. Porém quando deu à luz a criança, ela tinha a aparência de um ser híbrido, meio homem e meio peixe. Por causar pânico e medo da tribo, com aquela aparência assustadora da criança, ela acaba dando ele pro rio, pedindo que a mãe d'água cuidasse de seu filho, e assim aconteceu. Ele cresceu, e se tornou um protetor dos rios, contra os maus tratos e destruição causados nele. Noutra versão da história, uma escrava fica grávida do seu senhor, que era dono das terras que margeiam o rio. E sabendo que seu filho seria morto, ela corre em desespero até a beira do rio São Francisco, e aos prantos e lamentos ela clama a Deus para salvar seu filho, para que não fosse morto. A Senhora das Águas, ouvindo os lamentos, ficou com muita pena, e aparece a essa escrava oferecendo cuidar da criança como se fosse dela, e torná-lo no futuro o guardião do rio São Francisco. E assim, com muita dor e lamento em seu coração, deu para a Senhora das Águas a criança para que assim seu filho pudesse sobreviver. Tem também fatos curiosos na área da ufologia. Existem relatos ufológicos onde pescadores viam luzes no rio São Francisco, e pela região, e é mais comum do que se imagina. Essas cidades de interior têm muito desses relatos ufológicos, e mistérios desse tipo. Num dos relatos, os pescadores indo pescar no entardecer, viam luzes à noite nas margens dos rios. E numa dessas aparições foram ver o que era. Então quando chegam perto, eles veem uma nave grande, e muito luminosa, e dessa nave viram cair nas águas do rio 3 seres com a aparência do Caboclo d'Água. O que faz lembrar um caso muito famoso da ufologia, o caso de Fortunato Zanfretta, onde em seu relato ele descreve criaturas parecendo anfíbios, com a pele de cor verde e ondulada, e com pelo menos 3 metros de altura. É um caso muito interessante da ufologia, e muito completo, vale a pena conferir. Quem sabe no futuro posso contá-la no canal com meus desenhos, é muito legal, deixe nos comentários se gostariam. Mas voltando à lenda do Caboclo d'Água. Os que tiveram a oportunidade ou o azar de ver o Caboclo d'Água descrevem com algumas variações, dando a entender que se trata de mais de um ser. Quem sabe pode ser uma espécie ainda desconhecida, fica a reflexão. Em alguns relatos, as pessoas ribeirinhas o descrevem como sendo uma criatura musculosa, troncuda, com pele cor de bronze, baixa estatura e com somente um olho localizado no meio da testa. É descrito ainda como sendo uma entidade ágil e poderosa, que consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, além de ter a habilidade de mudar de forma e parecer com qualquer animal, até o ser humano. Muitos relatos dos seres encantados do folclore brasileiro, e até mesmo lendas pelo mundo, relatam seres com capacidade de mudar de forma, e se parecerem com seres humanos para poder andar entre as pessoas. Tem também relatos que ele tem a aparência de um macaco, grande, forte e peludo de cor marrom avermelhada, e exala um cheiro horrível, possui garras e barbatanas como um peixe. Em outras versões ele tem a aparência mais próxima de um ser humano, com pele de peixe ou de lagartixa, bem parecido com a estátua que fizeram no estado da Bahia, em Juazeiro.
Essas são as aparências mais comuns relatadas por quem viu a criatura. Porém, em todos os relatos sempre mostra uma coisa em comum: que o monstro tem um temperamento agressivo. Teve uma ocasião, onde um pescador conta ter visto um animal morto boiando no rio. Ao se aproximar com a canoa, notou que se tratava de um cavalo, mas, ao tentar se aproximar, para ver a marca e comunicar o fato ao dono, o animal rapidamente afundou. Em seguida, o barco começou a se mexer. Ao virar-se para o lado, notou o caboclo d'água agarrado à beirada, tentando virar o barco. Então o pescador, lembrando-se de que trazia fumo em sua sacola, atirou-o nas águas, e o caboclo d'água saiu dando cambalhotas, mergulhando rio abaixo. A verdade é que ele assombra os pescadores e navegantes, por ter tanta força, chega até a virar e afundar as embarcações. Para afastar essa criatura chegam a esculpir na proa de seus barcos figuras assustadoras chamadas de carrancas, para afugentá-lo. Outros lançam fumo nas águas para acalmá-lo e tentar quem sabe barganhar, para que não afugente os peixes, ou vire seus barcos. Também por precaução são cravadas facas no fundo de canoas, por ter a crença de que o aço afugenta manifestações de seres sobrenaturais e maus espíritos. Dizem que apesar de ter um porte físico forte, o caboclo d'água consegue se locomover rapidamente. E os seus urros são altos dando para ouvir em grandes distâncias, causando muito medo e pavor nas pessoas. Além disso, essa criatura, por ser um anfíbio, consegue viver fora da água, mas nunca se afasta muito das margens do Rio São Francisco, e quando não gosta de um pescador, ou quando vê descasos com o meio ambiente, ele afugenta os peixes para longe das redes, também leva os animais para o fundo do rio, criando grande transtorno na população local. Acredita-se que o caboclo d'água vive em uma gruta profunda, rodeada de muito ouro, e devido a esta crença muitas pessoas já desapareceram, na tentativa de descobrir a morada do monstro, e tentar roubar o seu tesouro. Ou quem sabe, elas foram amaldiçoadas pela mordida da criatura, se transformando num monstro, e assim tendo que viver o resto da vida como uma fera, no fundo dos rios. A lenda é levada tão a sério que já teve recompensa de R$ 10.000 oferecida pela Associação de Caçadores de Assombração, de Mariana a 115 km de BH, para quem capturar ou simplesmente fotografar a criatura. Inclusive fizeram um retrato falado do ser. Pelo menos 30 pessoas dizem já ter visto. Já fizeram diversas armadilhas para tentar capturá-lo, mas até o momento não conseguiram ter sucesso, devido à esperteza e agilidade do bicho. Também já existiram na internet muitas fotos da possível criatura, porém nenhuma delas comprovou ser do monstro do rio. Vamos ficar na expectativa. Quem sabe, no futuro, e com esse incentivo alguém consiga uma foto e talvez até capturar a criatura. Bom, eu acredito na lenda do caboclo d'água, pelo fato de ter tantos relatos e testemunhas desse ser, e fico muito feliz porque ele já se tornou conhecido internacionalmente, virando tema de filmes dos mais variados gêneros, livros, personagem de desenho animado, brinquedos e muito mais. Espero que tenham gostado. A próxima lenda será do Boitatá e as possíveis relações com casos ufológicos. Acompanhem o canal para ficar por dentro das futuras histórias, relatos e lendas que trarei aqui. Nos links abaixo tem nosso site, loja virtual, histórias e muito mais. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem para incentivar na produção de novos conteúdos. Um grande abraço, e até a próxima. Tchau.